pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Amorim, eu sou professor de Ciências do Colégio Positivo e nessa videoaula nós iremos dar início ao estudo do capítulo 5, Reprodução e Vida. Nessa videoaula falaremos sobre reprodução dos seres vivos. Lá na página 3 do livro didático, traz essa imagem de um casal de gansos com seus filhotes e a seguinte legenda: a reprodução garante a perpetuação da espécie. Bom, a reprodução é um mecanismo fundamental para a continuação das espécies. Sem a reprodução, os organismos estariam destinados à extinção. E agora, a gente vai começar a observar quais são as estratégias reprodutivas que os organismos utilizam. O primeiro tipo de reprodução que nós iremos estudar é a reprodução assexuada. E quais são as características da reprodução assexuada? Nesse tipo de reprodução, não há troca de material genético e os organismos formados são geneticamente idênticos. É como se fosse a formação de clones. Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de reprodução? Vantagens: é uma reprodução relativamente rápida e com baixo custo energético. Desvantagens: como não há troca de material genético, os organismos apresentam baixa variabilidade entre eles e, por essa razão, eles sofrem muito com mudanças drásticas no ambiente e também com doenças novas. Dentro da reprodução assexuada, a gente observa diversas estratégias reprodutivas. Uma delas é a divisão simples, muito comum em organismos unicelulares, ou seja, aqueles que apresentam uma única célula. A divisão simples também é chamada de bipartição, cisparidade, fissão binária. E como que funciona essa estratégia reprodutiva? Bom, aqui a gente observa então essa imagem retirada da página 4 do livro didático, em que a gente observa aqui um organismo unicelular, ele vai duplicar, vai multiplicar o seu conteúdo citoplasmático e também o seu material genético, e aí ele vai se dividir. Como resultado final, a gente observa então dois organismos geneticamente idênticos. Outra estratégia de reprodução assexuada é o brotamento. O brotamento é bem intuitivo de entender, que nada mais é que a formação de brotos. Como assim, professor? Vamos visualizar a imagem A, que demonstra uma hidra. A hidra é um animal aquático, eu estou apontando para o adulto, e repare que nesse animal tem um broto. Esse broto é como se fosse um mini adulto. Em certo momento ele vai se desprender e vai se desenvolver normalmente. Repare, não houve troca de material genético, e também ele é geneticamente idêntico ao outro, e por essa razão é um tipo de reprodução assexuada. Na imagem B, a gente consegue visualizar leveduras da cerveja realizando brotamento. E aí um exemplo de um organismo unicelular realizando esse tipo de reprodução assexuada. Outra estratégia de reprodução assexuada é a partenogênese. E o que é a partenogênese? Partenogênese é quando fêmeas dão origem a novos indivíduos sem a participação de macho. E como isso ocorre? Basicamente, isso acontece quando o gameta feminino, sem estar fecundado, começa a se dividir, dando origem, então, ao organismo geneticamente idêntico à mãe. Perceba, não houve troca de material genético, por isso é um tipo de reprodução assexuado. E quais são os organismos em que a gente consegue visualizar a partenogênese? A gente consegue visualizar em algumas espécies de cobras, tubarões, escorpiões, também em alguns insetos. Mais uma estratégia de reprodução assexuada é a multiplicação vegetativa. E o que é multiplicação vegetativa? Basicamente, em certas localidades da planta, existem células capazes de gerar novos indivíduos, como a gente consegue observar nos exemplos da página 5 do livro didático, envolvendo a folha e a batata inglesa. Mas perceba que esses novos indivíduos não teve nenhum tipo de troca de material genético e por essa razão são clones. Então aqui a gente observa mais uma vez a reprodução assexuada. Para verificar a multiplicação vegetativa, o livro traz uma sugestão de experimento. E quais são os materiais necessários? Uma violeta africana, que é a plantinha, tesoura, copos, água, vaso com terra e palitos descartáveis. E qual é o passo a passo do experimento? Primeiro é selecionar uma das folhas da planta, de preferência as mais velhas, e cortá-la bem rente à terra. Em seguida, levar essa folha, então, para um copo com água e prender com palitos, conforme na imagem. E esperar alguns dias. Vão crescer raízes no pecíolo. Pecíolo é o caminho da folha. E quando tiver com mais ou menos 2 centímetros de raiz, transplantar para um vaso e cuidar da plantinha. E aí a gente consegue perceber, então, que formou um novo indivíduo geneticamente idêntico. E é um exemplo de reprodução assexuada. O outro tipo de reprodução é a reprodução sexuada. Nesse tipo de reprodução, existe a troca de material genético. 50% do material genético vem do progenitor masculino e os outros 50% vem do progenitor feminino. O encontro dos materiais genéticos acontece através
de células sexuais chamadas gametas. O gameta masculino é chamado de espermatozoide e o gameta feminino é chamado de óvulo. Na página 6 do livro didático, tem uma representação do encontro dos gametas. Vamos dar uma olhada. Representação artística do momento da união dos gametas, quando surge uma célula ovo que dará origem a um novo indivíduo. Olha só, quando há o encontro, então, do gameta masculino com o gameta feminino, ocorre a fecundação, que dará origem, então, a uma célula ovo ou zigoto. Esse zigoto ou célula ovo vai se desenvolver e dará origem, então, a um novo indivíduo. As estratégias de reprodução sexuada estão relacionadas com o tipo de fecundação, ou seja, como é feito o encontro dos gametas. A gente vai estudar primeiro a fecundação externa. Na fecundação externa, os gametas se encontram no ambiente, geralmente na água. Diversos animais realizam esse tipo de fecundação, como, por exemplo, a maioria dos peixes e anfíbios e boa parte dos invertebrados. Na página 6 do livro didático, traz o exemplo dos anfíbios. Olha só, nós temos aqui o sapo macho e o sapo fêmea. O sapo macho está abraçando a fêmea, esse abraço é chamado de amplexo, e quando ele abraça, ele estimula a fêmea a liberar seus óvulos. Ela liberando seus óvulos, ele libera os seus espermatozoides. E aí acontece então o encontro dos gametas na água, de forma externa. E aqui a gente observa o resultado dessa fecundação, que é a formação dos ovos. Vamos observar a legenda. Os ovos de alguns anfíbios, como os sapos, desenvolvem-se em ambiente aquático, onde muitos servirão de alimento para outros organismos. Como proteção, eles ficam unidos numa grande massa gelatinosa. Então aqui a gente observa uma desvantagem desse tipo de fecundação, porque os filhotes, digamos assim, eles ficam expostos a predadores. O outro tipo de fecundação é a fecundação interna. Nesse tipo de fecundação, os gametas vão se encontrar no interior do corpo da fêmea. Os animais que realizam esse tipo de fecundação são aves, mamíferos, répteis, tubarões, raias, insetos. Outro grupo de organismo que se reproduz de forma sexuada são as plantas. Na verdade, as plantas se reproduzem tanto de forma assexuada como sexuada. Mas agora a gente vai dar ênfase na reprodução sexuada das plantas. Bom, para a realização da reprodução sexuada, é necessária a produção de gametas, tanto masculino como feminino. As plantas produzem esses gametas. E o encontro desses gametas vai variar de acordo com o grupo de plantas que a gente está estudando. Para ficar mais fácil, a gente vai dar foco no grupo de plantas com flores. E para isso eu trouxe então o texto do livro. Olha só, as plantas também produzem gametas e se reproduzem de forma sexuada. Nas plantas com flores, ocorre a produção de grãos de pólen, que são levados à parte feminina da flor, onde ocorre a fecundação. A semente é originada a partir da união dos gametas e abriga em seu interior o embrião de uma nova planta. Então, dentro da semente está presente o embrião que é originado através do encontro do gameta masculino e feminino da planta. Para ficar um pouco mais claro, a reprodução sexuada em plantas, eu resolvi coletar algumas flores e mostrar para vocês os locais onde são produzidos os gametas masculinos e femininos na planta. Aí o aluno já pergunta, professor, existe planta macho e planta fêmea? Algumas sim, mas no caso das plantas com flores, elas têm estruturas masculinas e femininas na mesma planta. Então nessa flor eu vou ter então estruturas que produzem gametas masculinos e também estruturas que produzem gametas femininos. Aí o aluno pergunta de novo, professor, mas aí a planta vai se autofecundar? Na verdade, o objetivo dela não é esse. Por quê? Porque na reprodução sexuada o objetivo é a troca de material genético. Então existem mecanismos evolutivos para impedir a autofecundação. Bom, vamos mostrar então as partes onde são produzidos os gametas femininos e masculinos dessa flor. Então olha só, eu peguei a flor, comecei a tirar as pétalas e aqui a gente já consegue observar onde são produzidos os gametas masculinos e femininos. Nessa região mais central, nós temos aqui os locais onde são produzidos os gametas femininos. E esses mais periféricos, onde são produzidos os gametas masculinos. Aqui eu isolei, então, onde é produzido o gameta feminino, e aqui é onde se encontra o ovário da planta. Então tem 4 ovários aqui nessa planta, nessa flor no caso. E no caso dos gametas masculinos, eu falei para vocês que fica mais na região periférica, e eu isolei aqui esse pozinho cinza. Nessa espécie, esse pozinho cinza representa o gameta masculino. Para finalizar a nossa aula, eu vou comentar sobre o texto presente na página 7 do livro didático da seção mais 1.
Nesse texto, traz informações sobre como é organizado o material genético dentro da célula, também traz informações de como é feita a divisão celular das células presentes no nosso corpo em geral e também das células sexuais, ou seja, os gametas, e também traz informações de como são organizados os cromossomos em seres humanos. A gente observa então nessa imagem uma representação esquemática da estrutura do DNA e seu enovelamento até a formação de um cromossomo. E com isso a gente finaliza a aula. Eu desejo para vocês bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.